I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there shall be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Última Porção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba, e aqui na mesa comigo meu amigo monge Paulo Nagahara. Guaraná. E se junta a nós também para esse papo gostoso o alquimista Eric. Eu até agora não tô acreditando que esse jogo lançou de verdade. E hoje, excepcionalmente, não se junta a nós o paladino da edição Lucas. Lucas teve um compromisso, não vai poder participar do programa do papo de hoje. Mas ele tá com a gente aí em espírito e ajudando na edição. E hoje vai ser um programinha um pouco diferente. A gente vai dar as nossas primeiras impressões sobre o Silksong. Esse jogo lendário aí que lançou esse mês. Causou aí as suas pequenas controvérsias. E nós quatro jogamos o jogo. Perdão, nós três jogamos o jogo. O Lucas pegou pra jogar o primeiro Hollow Knight agora pra conhecer. Nós três jogamos o Silksong. Eu já terminei, os meus colegas avançaram bastante no jogo já. E a gente vai trazer a nossa experiência até aqui desse jogo. Então considere esse programa uma primeiras impressões. Vou só dar um disclaimer muito importante aqui. Não vamos entrar, obviamente, na história, porque o Eric e o Paulo não zeraram, então seria spoiler até pra eles. Mas a gente vai sim comentar a nossa experiência com o jogo. Então a gente vai entrar muito em mecânica, áreas que a gente explorou, bosses que a gente enfrentou. Então esse tipo de spoiler vai ter. Se você quer jogar o Silksong o mais às cegas possível, eu peço por gentileza, vai jogar o jogo, fecha o podcast, joga o jogo até pelo menos ali a parte... Vou falar o nome do chefe, até a última juíza, sem contexto aqui pra não dar spoiler, ainda. Joga ali até essa parte e depois volta aqui pra escutar o episódio com a gente, beleza? Então, se quiser... Ou não, né? É um arrombado. Quem tá aí? Louco. Ah, então aquela porta abrindo era o Lucas chegando. Exatamente. Pô, eu queria entrar aqui pra causar aí e o meu fone não tá funcionando, cara, que merda. Parabéns, parabéns. Bom, deu certo, já causou, na verdade. Já quebrou o ritmo aqui. Vocês estão gravando, Eu já me vocês perdi. estão gravando A pra gente achou que você tava brincando com a espada. também. A gente tá gravando já, Lucas. Ah, é? Faz quanto tempo? Fazem 3 minutos, talvez? Deixa eu ver aqui. 3 minutos. 3 minutos Porra, aqui pelo 3 Audacity. minutos. Pô, entrei na hora certa. Não, eu só queria dizer que eu não quero jogar esse jogo porque ele tá cheio de bug. É só isso mesmo, tá? Ah, Valeu. tchau, Lucas. Tchau, Lucas. Ô, Eric, bom trabalho aí pra editar, tá? Boa sorte. Deixa comigo, cara. Pode deixar comigo. Ó, o cara foi embora Então, mesmo. se você quer saber... Se você quer saber o que a gente achou do jogo até aqui, cola com a gente e vambora, porque o Lucas já me quebrou. Bom, Hollow Knight Silksong, esse jogo que a gente achou que nunca sairia, do nada saiu, começamos a jogar e vamos falar um pouco do que a gente tá achando dele. Mas antes disso, Paulo, traz algumas informações referente ao joguinho que a gente vai falar hoje. Só pra dar um contexto aí pra galera. Bom, hoje em dia todo mundo conhece o hype, mas vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, né? Mais precisamente em 2018, né, quando o Hollow Knight Silksong foi pela primeira vez mostrado aí pro mundo. Né? Na época ele ia ser uma DLC do Hollow Knight, né? Era uma meta estendida lá do Kickstarter. Né? O projeto fez muito sucesso e os caras liberaram muito conteúdo extra pro jogo. E o Silksong seria a última DLC, né? Que fecharia o pacote e faria parte do jogo base. Só que a ideia acabou crescendo muito. A dupla ali que criou a Team Cherry, né, a publicadora,
Os caras são muito criativos, tem muitas ideias boas de mecânicas e de criação de mundo mesmo. E o que era pra ser uma DLC acabou virando um jogo próprio, que foi sendo desenvolvido aí ao longo de 7 longos anos. E teve essa questão do meme, né, que basicamente todo ano o Silksong aparecia nesses eventos de internet, sempre sem data, né, e isso acabou se tornando meme logo em 2022, quando a Microsoft fez uma pequena live mostrando os lançamentos da época e com um comentário de que todos os vídeos mostrados nessa apresentação sairiam dentro de um ano. Silksong estava entre um deles. E isso se tornou um meme porque todas as lives ele aparecia de alguma forma e as pessoas já começaram a duvidar da existência desse jogo. E quanto a vocês, rapazes, vocês já estavam no hype? Estavam muito na expectativa? Como é que foi aí essa espera de vocês? Cara, Eu não esperei. não, pra mim, assim, foi meio maluco, porque eu tava muito no meme, assim, falando, Silksong, mas eu não tava naquele hype de querendo muito que fosse logo, que chegasse, eu tava muito desacreditado já também, tava, quando for pra lançar, vai lançar, só que eu pensei que fosse lançar, sei lá, ano que vem no mínimo, sabe, eu não esperava que sairia esse ano ainda. Mas, cara, pegou muito de surpresa esse lançamento, e eu não ter ficado muito no hype, eu sinto que foi muito benéfico pra a forma que eu tô jogando ele agora também. Falando um pouco sério aqui, no meu caso, como eu fui jogar o Hollow Knight muito tarde, eu fiquei sabendo do Silksong meio que no status de lenda urbana, por assim dizer já. O jogo tava ali em desenvolvimento há mó tempão e o time tava em silêncio, não falava nada. E pra mim tava tipo, legal, o dia que sair, sai. Enquanto não sair, eu vou jogando outras coisas aqui. Porque eu, particularmente, tô com essa postura em relação ao mundo dos games, porque, como eu já disse em programas anteriores, né, você tem opção infinita de jogo pra jogar. Então, eu não caio mais no trem do hype, assim, de quase jogo nenhum. Não vou dizer nenhum, porque tem uma ou outra franquia que a gente invariavelmente gosta mais e acaba caindo no trem do hype. Ninguém tá imune a isso e eu não sou exceção. Mas no quesito Silksong, eu não tava no hype que a galera tava e abracei a brincadeira. Tipo, todo TGA que aparecia, Nintendo Direct e tudo mais, era os memes de Silksong rolando lá e eu dando risada. É isso aí. Eu também tava que nem vocês aí. Embarquei pelo meme. Embora eu tenha gostado muito do Hollow Knight, não foi algo que mudou minha vida, né? A ponto de morrer pelo Silksong. Mas enfim, foi bom saber que o jogo conseguiu entregar, né? De alguma forma, toda essa expectativa que estava em cima dele. Era doido porque tinha tantos boatos sobre o desenvolvimento desse jogo, né? A gente achando que teve aqueles infernos de desenvolvimento, né? Que tava um caos, que foi algum problema interno do porquê ele tava demorando. E no final saiu a notícia dos caras lá e falaram, não, cara, a gente só tava fazendo o jogo no tempo que a gente queria fazer, do jeito que a gente queria, e sem nos pressionar muito, e os caras nem olhavam. Eu acredito que seja uma mentirinha deles, isso de que eles estavam completamente por fora de toda essa expectativa que o jogo tinha, mas meio que eles não estavam se deixando afetar por essa expectativa que a galera colocava. Então, cara, pra mim, isso foi também extremamente benéfico ao jogo, cara, porque se eles tivessem se deixado levar e se pressionado a lançar isso antes do que ele foi lançado, certamente a qualidade teria se afetado demais mesmo no desenvolvimento disso. Tem outro detalhe, quando você olha entrevistas dos desenvolvedores, que eles comentaram também que o jogo acabou demorando tanto assim porque eles estavam gostando muito de fazer o jogo. Então eles não queriam acabar. O quanto isso é verdade ou não, eu não sei, mas eu consigo imaginar o cara tá lá no meio do desenvolvimento e tipo, pensei numa mecânica maneira aqui, vamos ver se dá certo? Aí começa a fazer e vai adicionando e não acaba nunca. E no caso da Team Cherry, eles são um ponto fora da curva por causa do primeiro Hollow Knight, né? Porque como aquele jogo vendeu no decorrer do tempo milhões e milhões de cópias, basicamente eles tinham dinheiro pra poder atrasar o jogo até o jogo estar no nível de polimento que eles queriam, né? Sim. Então meio que eu consigo acreditar deles falando que não se deixavam influenciar pela expectativa alheia, porque eles não precisavam.
Se na pior das hipóteses o Silksong não fosse tão bom quanto o Hollow Knight, as vendas do Hollow Knight e o aprendizado de um possível fracasso do Silksong já cobririam toda essa jornada, sabe? Não seria uma perda pra eles. Então eles tiveram uma tranquilidade pra trabalhar nesse jogo que é até invejável se você para pra pensar. Com certeza, cara. São, tipo, pouquíssimas desenvolvedoras que podem se dar esse luxo, né? Só deles não terem uma publisher por trás também já faz total diferença. É o que tu falou. Os caras tinham basicamente dinheiro infinito, porque o Hollow Knight continuou vendendo e vendendo muito bem, até melhor do que antes do anúncio do Silksong. Então, cara, eles não precisavam de pressa. Então, eu julgo que foi a atitude corretíssima deles, toda essa demora, esse tempo de polimento e de desenvolvimento. Porque, cara, se não tem o porquê apressar, não apresse, sabe? É o que todo mundo fala na teoria, né? Na teoria é o que todo mundo queria que todo desenvolvedor fizesse, mas na prática a galera fica enchendo o saco do desenvolvedor indie até, né? Então foi até bom para eles, de fato, ficar longe da comunidade, porque se eles se deixassem levar pelo que os fãs estavam reclamando e pedindo e exigindo deles até, cara, eles só teriam se frustrado e talvez até desistido de tudo, sabe? Sim, sim. E também é um estúdio pequeno, né? Eles também não tem que dever nada aos grandes investidores e tudo mais, né? Então eles têm essa relativa folga, né, para trabalhar o tanto tempo eles precisarem, né? O Hollow Knight vendeu muito e eles tinham dinheiro ali para se sustentar ali por muito tempo, né? Enquanto tanto o tempo que fosse necessário para eles terminarem o Silksong da forma que eles queriam. E aparentemente eles fizeram de fato da forma que eles queriam. O jogo tá assim, tô elogiando, né? Ele tá muito parecido com Hollow Knight, mas nos melhores elementos, assim. Ele é o clássico caso que eu gosto de chamar de mais do mesmo, só que isso é bom. Eles melhoraram muita coisa, né? Tem mecânicas novas e tal. Modos novos de você atravessar o mapa. Mas na essência, ele é de fato uma sequência do Hollow Knight, né? Sim, sim. Você vê que é o Hollow Knight meio que, assim, entre aspas, com dinheiro, né? Você vê os próprios cenários, né? Seja por onde você caminha, seja os cenários que ficam no fundo, eles são muito mais bem detalhados do que no Hollow Knight, né? O primeiro jogo, os cenários eram muito bonitos, né? Muito, muito bem desenhados, mas no Silksong você vê uma evolução, né? Seja ali nos espinhos, sejam numas folhinhas que ficam ali em meio ao cenário. Você vê que tem muita atenção aos detalhes em todos os elementos daquele mundo. Já no começo do jogo você nota essa diferença, né? Porque assim como no primeiro Hollow Knight, quando você inicia o Silksong, o jogo começa com uma animaçãozinha, né? No Hollow Knight é o cavaleiro chegando lá em Hollow Nest e aqui é a Hornet capturada e se libertando, né? Você vê a evolução na qualidade da animação deles, já aí. E não só isso. Não sei se vocês lembram no primeiro Hollow Knight, quando você chega em Hollow Nest, você chega caindo de uma montanha, né, e andando pra frente, e é meio que, entre muitas aspas, paradão o cenário, não acontece muita coisa. Aqui, quando a Hornet escapa e você chega na cidade, enquanto você tá fazendo o caminho, já vem aquele monte de pássaro ao fundo, assim, voando, sabe, enchendo a tela de efeito. Então, Paquito, bem nessa primeira área do jogo mesmo, onde você vai pra primeira cidade, né? Daquele campo verdejante com os passarinhos voando. Aquilo é fantástico. Você vê mesmo que houve uma evolução enquanto o primeiro jogo. Absurda. Esses 7 anos de desenvolvimento, você vê eles em tela. Eu acho que é isso que a gente tá tentando deixar claro pra quem tá ouvindo. Se você jogou o Hollow Knight, você imediatamente joga o Silksong, você vê pra onde foi esses 7 anos de desenvolvimento, cara. É uma coisa pequena e absurda ao mesmo tempo. Eu não sei nem descrever esse negócio. Tão bonito que é. Caramba! Mas tá, a gente tá aqui fazendo comparação. Eu queria trazer pra nossa conversinha a primeira comparação de todas, que é exploração e combate. Primeiro de tudo, né? O combate do Silksong, pra vocês, tá igual, tá muito diferente? Então, qual que foi o feeling de vocês jogando o Silksong, combatendo no Silksong, até em relação ao primeiro Hollow Knight também? Cara,
Eu achei extremamente diferente, na verdade, principalmente no começo ali, que você só tem acesso a um moveset, né? Tu já vê na hora, assim, a diferença gritante que o Silksong tem em relação ao Hollow Knight. Porque eu, no Hollow Knight também, eu gostava muito de fazer ataque aéreo também, né? Tipo, ficar fazendo pogo na cabeça dos inimigos, que é pular, atacar pra baixo e ficar só pulando e atacando pra baixo infinitamente, né? No Silksong você já vê na hora ali que, ao invés de ser um ataquezinho normal, uma espadada que cruza ali, não, tu tem que fazer o cálculo da hipotenusa ali certinho pra você conseguir acertar sem errar. E isso no começo me complicou muito no jogo, cara. Mas depois que eu peguei esse feeling desse ataque aí, da hipotenusa aí, cara, eu voei. Porque eu comecei a gostar demais de atacar desse jeito. Tipo assim, assim que você termina o ataque, ele te coloca numa posição que se você acertar de novo, você consegue ficar atacando assim infinitamente. Porque você vai ficar rolando e indo pra uma posição certinha, né? É difícil de pegar, mas depois que você pega, cara, atacar desse jeito é uma delícia. Mas é muito diferente em relação ao Hollow Knight, que é, tipo, extremamente diferente. E não só a questão do ataque aéreo, né? Eu sinto que o Hollow Knight, tu consegue jogar de uma forma muito mais defensiva. Talvez eu esteja viajando nisso, mas eu sinto que no Silksong tu tem que estar atacando o tempo todo. Se você der mole e ficar tentando, tipo, se reposicionar sem atacar, tu vai se ferrar. É o que eu sinto sempre quando eu tento jogar como eu jogava no Hollow Knight, né? Isso funciona até pela própria mecânica, né, de cura da Hornet. Você vê que o jogo ele é muito mais agressivo, né? E ele te motiva a sempre estar atacando, né? Porque são com os ataques que vão enchendo aquela barrinha de especial, né? Que te permite dar golpes mágicos ou se curar. Então não tem muito como fugir, né? Você tá sempre precisa bater em alguma coisa, sempre precisa atacar pra se manter forte, né? O negócio é que, assim, o combate do Silksong, ele de fato tá muito mais agressivo, mas não é como se o do primeiro Hollow Knight você não precisasse ser também. Mas a Hornet, pelo menos até onde eu joguei, tá? Ela não tem, por exemplo, ataques a longa distância tão confiáveis quanto o Cavaleiro tinha. Porque lá no primeiro jogo a gente tinha aquele Hadouken que atravessava a tela inteira, por exemplo. Sim, aquilo era roubadíssimo. Então você conseguia manter a distância. A Hornet não tem isso. Pelo menos os ataques que eu peguei de seda, né, que é a moeda de magia aqui do jogo, ela tem aquela que ela estica a agulha dela e volta. E tem uma outra que é mais de perto, que ela faz a linha de seda ficar em volta dela. Então, são coisas que, mesmo aqui é um pouco mais a distância, que é a da agulha que vai e volta, como ela tem uma animação meio longa e você não consegue cancelar a animação, ela deixa você vulnerável. E os inimigos nesse jogo são muito ágeis. Todos eles, furiosamente ágeis. Não é nem só o moveset dela que faz o jogo ser mais agressivo. Eu acho que a resposta dos inimigos principalmente faz o jogo ser mais agressivo, porque no Hollow Knight, apesar de tu também precisar bater nos inimigos pra repor aí sua mana, né, sua energia, tanto pra se curar quanto pra atacar, no Hollow Knight dava muito pra você atacar, se reposicionar, esperar o inimigo dar um mole ali chegando perto de tu e atacar de novo. Nesse aí parece que os inimigos estão muito mais responsivos ao que você faz, porque tu vê logo no começo uns inimigos que parecem boss do primeiro Hollow Knight, tá ligado? Que é, tipo, ele não vai só ficar andando na sua direção pra lá e pra cá e tentando te acertar, não. Ele vai te dar espadada, ele vai te jogar coisa, ele vai pular, ele vai tentar te dar dive, ele vai tentar fazer um montão de coisa que se você não ficar, tipo, esquivando e atacando o tempo todo, você vai se ferrar, porque não tem como tu ficar paradinho ali só esperando o inimigo vir pra levar uma espadada sua. Não dá. Agora você tem que ativamente ficar caçando essa briga. Então, acho que principalmente por isso que o jogo te força a ter um pouco mais de dinamismo ali na batalha, cara. E, por mim, isso deixou o jogo bem mais legal. Eu tô gostando muito mais do Silksong do que do Hollow Knight. Não sei se eu já deveria falar isso agora, mas essa questão do combate faz eu estar gostando muito, muito mesmo do jogo, cara. Você não tem mais aquele teasing, né, que o pessoal fala na internet, né? Você não consegue simplesmente atrair o inimigo pra um ponto cego e bater nele infinitamente. Eu achei isso bem legal, mas particularmente eu prefiro a parte de exploração que o Hollow Knight tinha.
né? Eu achei... O combate aqui ele é muito preciso, as partes de plataforma também. Mas eu acho um pouquinho exagerado, né? Acho que forçaram a mão ali na dificuldade dos combates. Mas ao mesmo tempo que o jogo é difícil, eu achei ele muito preciso. Em qual sentido? Né? Se o inimigo vai te atacar, se o inimigo vai acabar com você, assim, entre muitas aspas, é por sua culpa, né? Porque não tem, todos os cenários são, as arenas, né, de chefões são relativamente simples, né? Não tem muito canto cego onde você possa ficar escondido ou alguma parte que você fique presa e tome ataques. Todos os ataques, eles seguem um padrão determinado, né? Então, todos podem ser desviados, né? Então, qualquer dano que você toma é por próprio vacilo ou desconhecimento mesmo dos padrões de ataque, né? Isso eu achei bem legal. É um jogo bem azeitado nessa parte. Cara, até complementando isso, uma coisa que eu acabei de me ligar agora é que todos os bosses, assim, que eu achei um tanto mais difíceis, a arena deles era relativamente bem aberta até, né? Diferente do Hollow Knight 1, que, tipo, a maioria das arenas de boss são todas, tipo, um quadrado ali fechado, que você tem que ficar só desviando naquele quadrado. Ainda tem alguns bosses assim no Silksong, mas todos os bosses que eu achei difícil de fato, que eu tive que repetir várias vezes, a arena é aberta o suficiente pra você ficar escapando dele, tipo, o quanto você puder, sabe? Tipo, você não tem essa limitação tão grande do terreno como no Hollow Knight tinha. Pra mim, particularmente, os boss que mais deram trabalho, os inimigos no geral que mais deram trabalho, foram inimigos voadores. Porque a Hornet não tem muito alcance, mesmo quando você pega aqui, só pra esclarecer pra audiência, né? Ao contrário do Hollow Knight, você só tem um estilo de combate, por assim dizer, no primeiro Hollow Knight, né? Aqui no Silksong você tem os brasões, né? Que no caso eu tive acesso ao brasão do ceifador, ao brasão da besta e o brasão do caçador. Que eles modificam um pouco, ou até alguns até muito, o estilo de combate da Hornet. O que o Eric mencionou, por exemplo, de fazer o pogo nas coisas, né? Bater pra baixo e subir. Você tem que calcular essa distância, porque no estilo de combate padrão da Hornet, ela desce numa diagonal quando você faz esse movimento. Mas, por exemplo, o brasão do ceifador muda o estilo de combate dela, porque deixa o alcance dela um pouquinho mais longo, só que os ataques um pouco mais lentos. E, em teoria, um pouco mais fortes. Eu não senti essa diferença de dano, pra ser sincero. Mas eles são, de fato, um pouco mais longos e um pouco mais lentos. E foi o aspecto que eu usei o jogo inteiro, porque foi o que eu me adaptei. Eu não consegui fazer aquela porcaria daquela batida na diagonal. Cara, o do ceifador também tá sendo o meu favorito. Não por conta do pogo dele, mas eu gostei muito do estilo de combate e o estilo que você consegue recuperar a sua cura quando você usa ele, cara. Que outra coisa desse do ceifador é que depois que você se cura com ele, você por algum tempo, todo o dano que você dá vai, tipo, se espalhar seda por onde você atacou. E se você ir lá bater nessa seda que tá espalhada, você meio que tem um reembolso do que você gastou se curando. Então, cara, pra mim isso aí é essencial do combate. Sim, vale lembrar que cada brasão também ele te dá essas propriedades especiais, né? O ceifador, ele sempre que você cura, você ganha por alguns segundos, né? Você consegue fazer com que os inimigos dropem mais seda, dropem mais especial. E tem esse estilo besta, que os seus ataques viram quase que umas garras, né? Fica aquelas três riscas assim nos seus ataques. E quando você se cura, você não se cura, né? Você entra no modo Berserk, que a cada golpe dá muito mais dano e recupera a sua vida. Uhum. E tem também um quarto estilo que eu encontrei, que é o estilo viajante, que aí você fica com os golpes do Knight, do Hollow Knight. Aquela espadada curtinha, mais rapidinha. Sabia disso, não? Sim, eu encontrei esse aí também. Só que eu não usei ele muito, não. Eu, tipo, peguei ele, voltei pro banco e botei o meu antigo, porque eu não gostei muito desses ataques, não. Mas eu achei ele bem bacana. Pô, que interessante. Eu não esbarrei com esse aí. E lembrando, audiência, eu já zerei o jogo. Mas eu não esbarrei com esse aí na run que eu fiz. Porque eu zerei, fiz o final que eu fiz lá e não encostei mais, assim. Deixei pra falar aqui com vocês. Eu não esbarrei com esse aspecto do viajante aí. Tá, mas uma coisa que a gente pode falar do combate também, que
adicionou aqui no Silksong em relação ao Hollow Knight foram as ferramentas, né? Porque lá no Hollow Knight, pra quem não lembra, a gente equipava os charmes, os amuletos. E a gente tinha uma quantidade lá de slots, ia aumentando no decorrer do jogo. E aqueles amuletos davam habilidades passivas pra gente, ou alguns davam habilidades ativas, e ajudavam o cavaleiro lá na jornada. Aqui no Silksong, a gente tem 4 slots que dá pra associar com esses amuletos, que eram no Hollow Knight, e 2 slots para ferramentas. Mas mesmo nesses 4 slots, que são os equivalentes lá do charme, eles têm cores específicas. Você tem amuletos com círculo, né? Círculo de forma azul. Você tem amuletos circulados amarelos. E você tem as ferramentas que são circuladas de forma em vermelho. E queria saber de vocês. Vocês acharam essa adição positiva? Essa adição útil? Vocês usaram isso de fato ou ficaram só no bate-cura? Eu gostei, né, dessa divisão. Eu só achei confusa essa questão das cores, né? No Hollow Knight você tinha muitos charmes diferentes, mas todos iam basicamente nos mesmos slots, né? Aí aqui no Silksong isso foi dividido, né? Tem alguns que são itens amarelos, tem esses itens azuis. Eu ainda não entendi exatamente o padrão deles. Eu acho que um é para atividades, um é para habilidades ativas e outros passivas, mas eu preciso confirmar. Pô, é mais pela utilidade deles, né? O azul é tudo que vai ser algo referente à sua defesa. O amarelo, a exploração, e o vermelho são as ferramentas. E eu, particularmente, gostei bastante deles terem feito dessa forma, porque no Hollow Knight normal, eu deixava de usar muito brasão porque eu tinha medo de, tipo assim, eu não vou usar um brasão de exploração, um brasão não, né, como é que era? Um charme, né, de exploração, porque eu vou tirar espaço de um que vai me ajudar no combate ou na minha cura. Então eu deixava de usar muita coisa no Hollow Knight porque eu não queria me prejudicar no combate. Como nesse, tipo, se especificou que, não, você sempre vai ter aqui, pelo menos 2 de defesa, 2 de exploração e 2 de ataque, faz com que eu deixe minha build ali, entre muitas aspas, muito mais versátil do que focada só em um lado, que era o que eu fazia no Hollow Knight. Eu tocava tudo em ataque ou tudo em defesa e jogava só assim. Eu particularmente não fui muito fã dessa separação, apesar de entender o porquê ela foi feita. Pelo que eu entendi, pelo menos, é basicamente assim, o vermelho são as ferramentas, né, que você vai usar ali de forma ofensiva. O azul é passiva de combate, o amarelo é passiva de exploração. Apesar de alguns dessas cores se conversarem em alguns momentos. Tem um combo, por exemplo, de uma concha venenosa que você consegue numa side quest, acho que pra druida lá do... Qual que é aquela primeira, não sei o que, musgosa? Aquele primeiro mapa lá? Eu conheço só o inglês, que é o Moss Groove. Não sei em português. Pera aí, eu tô com o jogo aberto aqui, é Gruta Musgosa, Você faz uma side quest pra uma druidazinha lá, coleta os ingredientes pra ela que dá esse charme. Esse charme, ele fica no slot azul, né, passiva de combate, e ele afeta as ferramentas, adiciona veneno pras ferramentas. Então quando você acerta o inimigo, ele dá 3 ticks de dano no inimigo. Isso eu usei pra caramba nos bosses mais avançados. Quando eu precisava manter uma distância, que eu tava olhando ainda, aprendendo o padrão e tal, eu pegava uma das primeiras ferramentas que você tem acesso, que a Hornet joga tipo um arpão, não sei se vocês pegaram essa, e colocava veneno nelas. E ferramentas um pouco menores também, que tinham uma quantidade maior de usos por ida. Que é assim, né, pra esclarecer pra audiência. O Hollow Knight Silksong, ele tem 2 moedas, ao contrário do primeiro Hollow Knight, que só tinha uma, que era o gel. Aqui você tem a carapaça dos inimigos e você tem os rosários. Os rosários é análogo ao que o gel era no primeiro jogo. É a moeda de troca. As carapaças, a Hornet usa essas carapaças para fazer essas ferramentas que a gente usa em combate. Então eu vou dar um exemplo. Esse arpão que eu mencionei, ele tem lá 10 usos. Depois que acaba esses 10 usos, você não pode recarregar. Você só recarrega quando você senta no banco. E cada unidade vai usar uma quantidade X de carapaças de inimigos para recarregar.
Então, teve bosses aí, pra dar um contexto, que eu morri tanto pra aqueles cretinos que eu gastei as minhas 500 carapaças recarregando as minhas ferramentas. Fiquei sem. Cara, teve tantas vezes não. Tem um boss em específico que a gente vai chegar lá, que eu tive que repor 3 vezes esse estoque de 500 carapaças, tipo, e eu não matei o boss ainda. Muito bom. Eu esqueço de usar esses projéteis. E pior que eles são uma mão na roda. Cara, faz muita diferença na luta, muita, muita mesmo. Eu uso bastante e ainda assim eu morro, então acho que eu sou ruim. Somos todos. Um micro spoiler aqui, mas continuando aí nessa questão das sinergias, eu encontrei uma bem legal, que é um sino, né? Que ele tem umas runas que te protegem enquanto você se cura. E tem um outro item que ele te permite que você cure mais, né? A sua cura ela dura mais tempo, mas ela vai te curar mais HP. E esses 2 itens se conversam, né? Como a sua cura demora mais, as runas vão continuar te protegendo enquanto você faz essa cura. Caramba, eu não achei nenhuma sinergia até agora. No quesito de... No quesito de cura, a gente até esqueceu de mencionar, né? Tem essa diferença em relação ao primeiro Hollow Knight também. E lá no primeiro Hollow Knight, a gente só conseguia se curar no chão, né? Aqui a Hornet consegue se curar no ar. Sim. Ou eu tô ficando louco, Não, era só no assim? chão, e se não me engano, o Knight ele só se curava um de HP por vez, né? Sim, tu podia deixar Uma máscara, pressionado e ir curando mais, né? Dependendo do quanto que tu tinha de energia ali, né? Mas tu só curava uma máscara por vez. A Hornet, ela já cura, a princípio, 3, né? Eu nem sabia que tinha como aumentar isso. Que bom que tem, acho que eu vou começar a procurar isso daí. Porque, meu Deus do céu, eu tô apanhando. Não, assim, eu mencionei a cura porque é interessante ver até isso, né? Como o combate aqui no Silksong ele tá muito mais agressivo, o recurso da cura, ele refletiu isso também, porque no Hollow Knight você podia se curar várias vezes, assim, durante a luta em pequenos espaços. Vou colocar, curei um aqui, mas o inimigo veio pra cima, deixa eu me afastar e curar mais um e tal. Aqui no Silksong, não. Quando você se cura, a Hornet gasta toda a seda dela, que é o MP dela, tá, audiência? Só pra dar um contexto. Ela gasta tudo de uma vez. Isso é parecido, que não acredito que eu vou mencionar esse jogo aqui, mas enfim. Isso é parecido com o que foi feito lá no Kingdom Hearts 2 de PlayStation 2, por exemplo. Que a cura lá consumia todo o MP do Sora pra ser usado. O combate deu essa mudada, ficou bem mais agressivo também. Isso aí. E também tem a questão da animação, né? A Hornet ela fica uns 2, 3 segundos vulnerável se curando. E se você toma uma porrada ali, perdeu. Você, além de não se curar, você perdeu todo o seu MP. Nossa, dói. Uhum. E levou dano. Se tu não tem o brasão que te defende nessa hora ali, tu só chora. Nossa, dói muito, cara. Ter a cura interrompida nesse jogo me dói fisicamente. Eu, jogador, sinto dor. Mas eu achei meio zoado nesse jogo. Você tem um negócio pra proteger na cura, beleza, mas o frame de invencibilidade dela é muito mais curto que o do Cavaleiro, por exemplo. Então, beleza, você se protegeu ali do primeiro golpe, mas dá menos de 2 segundos, você já tá tomando o próximo golpe do boss e você morre do mesmo jeito. Isso A aconteceu maioria muito dos comigo, bosses pelo menos. dão duas máscaras de dano, né? Então, cara, eu morro... O jeito que eu mais morro é isso. Eu levei um dano, eu não consegui me reposicionar direito, e eu levei outro logo em seguida, e isso fez eu morrer. Cara, a maioria das minhas mortes são assim. Nunca que eu morro, tipo, eu levei um hit, não consegui me curar, e depois eu levei outro e morri. Não, a maioria é eu levando 2 seguidos, cara. Nossa, isso me irrita muito, muito, muito mesmo. Que, inclusive, até outra coisa... outra diferença bem grande com o Hollow Knight, né? Cara, a quantidade de inimigos, não só bosses, mas inimigos nesse jogo, que te dão 2 máscaras de dano logo no começo, é gigante, cara. Tipo, quase tudo nesse jogo vai te dar 2 de dano por hit. E qualquer hit, tipo, tu encosta nele e tu leva 2 de dano, não é nem só a porrada que ele te dá, sabe? Você acha que isso não foi uma forma de compensação, por assim dizer? Porque o Cavaleiro, ele era mais resistente, né? Demorava muito pra você começar a tomar 2 máscaras de dano no jogo dele. Mas a Hornet, ela é muito mais ágil do que ele, desde o começo.
Então, não foi, será uma forma de compensar isso, não? Tipo, como a Hornet é muito mais rápida, você vai ser mais punido se Não, você cometer com um certeza erro? foi. E aí volta pra aquilo que a gente falou no começo, né? Que o aspecto do jogo tá bem diferente, que é, tipo, se você ficar dando mole parado, tu vai só morrer. O jogo quer que você esteja sempre em movimento, sempre esquivando, sempre atacando, sabe? O que não é ruim. Como eu falei, eu tô gostando mais de jogar assim do que como eu jogava no Hollow Knight, que era... Cara, assim, pensando assim, fazendo uma comparação, o jeito que eu jogava no Hollow Knight era o jeito que eu jogo Dark Souls no geral. Só como todo mundo compara esse jogo com Dark Souls, eu não sei muito porquê. Mas no Hollow Knight, cara, eu vivi o tempo todo, tipo, usando o token lá de quando você se cura. Você tem aquele escudão pra te defender, né? E, cara, se eu não tava com a cura cheia no Hollow Knight, eu sempre ficava jogando o jogo da forma mais segura possível até eu me curar 100%. E aí sim eu voltava a atacar. No Silk Song, cara, é como se fosse jogar sem escudo, sabe? É como se o jogo tivesse tirado o teu escudo. Porque apesar de tu ter esse token que te protege enquanto você tá se curando, se você for atacado enquanto você tá se curando com esse token também, você também perde sua seda e você também, tipo, não consegue se curar. A única coisa que acontece é que você não leva dano, sabe? E tem a questão do parry também, né? O jogo não deixa isso claro, mas você consegue meio que dar parry nos inimigos. Você precisa ter um time, assim, excepcional, mas quando clica, é muito satisfatório. O parry basicamente é você atacar na mesma hora que o inimigo te ataca, né? Então as lâminas se cruzam e você não toma dano. E o inimigo voa pra trás também. Então ele te ajuda ali a se reposicionar. Cara, todas as vezes que eu fiz isso, foi alguns totalmente inimigos. sem querer. Eu nunca consegui também. fazer isso querendo. E mais me atrapalhou do que me ajudou quando eu fiz isso. Sim, e sempre me atrapalha. Porque o time fica diferente. A tela dá aquela congelada quando as lâminas se Sim, cruzam, sim. né? Então, você tá esperando, tipo, você vai bater no bicho querendo bater nele. Você não tá fazendo de propósito pra dar o parry. Aí você dá o parry, você perde o time daquilo que você pretendia fazer e toma dano por causa do parry, do primeiro golpe. É meio por acaso, mas é bom que tem essa opção, né? Agora, se dá pra ser usado a seu favor, aí já é discutível. Então, dá. Tem momentos no jogo que você tá parecido com o Deep Nest no primeiro jogo. Até me desculpa se eu tô comparando o tempo inteiro, mas é porque é inevitável, pra mim, pelo menos, a comparação. Mas tem um momento num jogo que é parecido com o Deep Nest, que você tá em túneis muito estreitos e os bichos nascem ali e vêm pra cima de você. Nesses momentos específicos que não tinha pra onde correr, aí o parry me salvou. Eu aprendi o timing ali, fiquei dando parry pro bicho me atravessar, eu consegui ou ir embora, que era o que eu fazia 90% das vezes, ou virar pra bater nele, quando eu tava fazendo a quest lá de preencher o bestiário, por exemplo. Cara, eu não encontrei esse lugar ainda. Eu encontrei um lugar que tem uns inimigos tão desgraçados quanto em Deep Nest, mas um lugar tão estreito assim, eu acho que eu não consigo pensar. Eu não sei, vou falar o nome do mapa, Pode tá? falar, eu não tenho... Avisou. É Covil dos Vermes. Nossa, esse lugar é Não, arrombado. realmente não. Esse lugar é arrombado. É desse lugar que eu tô falando. Então o Paulo lembrou do que eu tô querendo dizer, né? Lembrei, foi o lugar onde o canto lá da moça dos mapas foi um negócio divino. Porque eu tava mais perdido que cego em tiroteio. Aí eu ouvi aquela musiquinha lá que ela canta e já pensei, tô salvo. Vou poder comprar um mapa aqui e conseguir ir embora desse lugar. É o mesmo sentimento, né? Qualquer área que você chega, a primeira coisa que você quer fazer é achar essa mulher. Mas é engraçado, eu demorei pra perceber qual é o padrão que ela deixava pra gente ir na direção dela. Ela deixa as lâminas dela fincadas na parede, alguma coisa assim, não é? Ela tem uns círculozinhos que ela usa pra atacar, e você vai achar, tipo, no chão ou na parede, e geralmente com um rastro de inimigo morto onde quer que ela passou, sabe? Isso. Tinha inimigo morto. Sim, sim. Ela usa tipo um chakranzinho. E tem um lugar específico que ela aparece, que fica um inimigo morto ali, você quase meio que usa ele como banco. E depois, se ela vai embora, esse lugar vira uma armadilha pra você. Caraca, Nossa, que nem me maneiro. fala de armadilha, velho. Esse jogo tá lotado delas, né? Convenhamos. Tem umas armadilhas muito arrombadas no mapa desse jogo. Faridula Simanet, Doni Poina Vodinet, Pina
sans mima ni sette, d'un enfant sur le banc. Primeiro, perguntar o mais óbvio, né? Até onde vocês chegaram. Qual mapa vocês mais gostaram de explorar? Eu gostei bastante de todos, assim, até o momento. Eu acho que... Eu não tô conseguindo lembrar o nome do lugar, mas é uma área meio verde que tem tipo uns Robin Hood que fica te jogando lança. Que aí tem os mosquitos roxos. Esqueci o nome desse lugar. Ah, sim. Em português é casco madeira. Isso, Sherwood, isso aí. Sherwood. Cara, eu gostei porque a exploração é muito vertical nesse lugar. Nesse momento do jogo, você ainda não tem meios de explorar verticalmente muito eficazes ainda, né? Tu tem que ficar fazendo pogo nas coisas e pulando. E o lugar é muito bonito. Eu achei muita coisa escondida nesse lugar enquanto eu tava jogando ainda. E é o lugar que mais ficou, assim, gravado na minha memória até agora, né? Mas dito isso, eu cheguei até a cidadela só. Então, se tem coisa além disso, não sei. Até agora, na parte onde eu explorei, eu gostei bastante da área anterior a Casco Madeira, né? Que é aquele pântano cinzento, eu acho. Que é a área que tá sempre chovendo. Sim, eu chamo de São Paulo esse lugar. São Paulo. Que tem até os pombinhos escroto lá chovendo, também, né? tudo poluído e só tem Nossa, inimigo que escroto. área Então, maldita. São Paulo. São Paulo, exatamente. Cara, eu odiei essa área. Os inimigos voadores desse lugar. Putz, eu vou lembrar deles pro resto da vida, assim. Que foi o que me fez começar a odiar o combate desse jogo. A quantidade de Cara, inimigo o pior é que eu voador que tem consegui nessa lidar merda. bem com esses. Inclusive esses corvinhos aí, tem uma side quest mais pra frente que você pega, que é o... Ali no meio tem uma pousada, né? Sim, Uma estalagem, uma taverna. Aham. E tem uma quest que o dono da taverna, ele pede penas ali, pede aqueles mantos dos corvos pra ele fazer um espantalho. Sim, então você sim. coleta 25 mantos e aí ele monta um espantalho lá gigante e esses pássaros param de aparecer. Caraca, maneiro. Eu não cheguei a completar ainda essa missão. Maneiro, pô. Eu fiz essa. Esse dono de taverna é porque ele é um senhor meio cretino, né? Vocês não esbarraram com essa quest ainda, mas vai ter outra quest envolvendo ele, que ele vai basicamente usar a Hornet pra dedetizar o porão dele. Genial, Eu vou falar só isso. E a Hornet até tira... Caraca. A Hornet É até mais pra tira frente uma você com vai ele, chegar. né? Pô, você é mó grandão, você é mais forte que eu. Por que você pede pra eu fazer essas coisas? Ele, não, que eu tenho que cuidar da taverna, não sei o quê. Ele é o Jaiminho do jogo, né? Ele quer evitar E você vê, fadiga. realmente, ele é um besourão, assim, enorme. Ele é o dobro do tamanho da Hornet. A minha área favorita, cara, eu não consigo pensar muito, mas deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Abrir o mapa aqui rapidão pra dar uma olhada. Que era a forja que tinha no lugar lá. Docas Profundas. A parte de lava, né? Nossa, muito legal. Isso. Nossa, isso, eu a voltei forja pra lá. esse Cara, lugar muitas vezes, tipo, porque meio que muito bonito esse mapa. Meu Deus, Sim. velho, que mapa bonito. ele termina meio rápido, assim, na primeira exploração que tu faz, né? Só que ele tem muito lugar, assim, que ele diz, depois tu vai ter que voltar aqui. E, cara, qualquer upgrade que eu conseguia na minha exploração, eu voltava pra esse lugar porque eu queria ver se eu conseguia liberar mais alguma coisa. Na maioria das vezes eu não consegui, mas em uma delas eu achei uma explorada legal, assim, depois de explorar de novo. Sim, ele... Eu sou meio suspeito pra falar. Eu gosto da temática de forja, assim, em qualquer jogo, pra ser sincero. Então, o primeiro Hollow Knight não tinha alguma coisa assim, né? Então, ver isso aqui... Eu explorava isso aqui com um sorrisinho de canto a canto, né? E aqui é foda porque vocês não estão lá ainda, mas vai ter outra forja mais pra frente. Cara. Quando vocês chegarem lá, eu comento. Pô, agora, lugar assim que eu odiei, putz, pior que agora eu também não sei qual que é, onde tá isso no mapa também, cara. Mas era um lugar que tinha também um lugar meio pantanoso, que tinha mais água meio zoada, acho que Não, Billy já sei, Brejo. já Campos sei qual que longínquos? é o caminho do pecador. Sim, é depois do Caminho do Pecador. É depois do Caminho do Pecador, na verdade. Que tem Depois o Caminho do Pecador, tem umas baratas meio apelona, eu diria, né? Mas é um lugar meio secreto, eu acho, até pra entrar. Só que, tipo assim, tem uma água que se tu cai, você perde uma cura. Eu não sei se vocês chegaram nesse lugar, porque eu acho que ele é meio chatinho de achar ele. Mas se você cai na água...
Não, isso é no Caminho do Pecador mesmo. É no Caminho do Pecador? Ah, não sabia. É no Achava Caminho que dos era- Pecadores, que tá a galera presa lá, e aí você cai na água cheia de minhoca, não é? Isso, Sim, é uma água sim, podre sim. lá. Nossa, É que esse lugar é você perde infernal. É que tem um lugar além disso, que tem um bicho verde que ele fica aparecendo do nada, te jogando um monte de dardo venenoso. E, cara, isso me dava muita raiva, porque esse bicho aparecia do nada e fazia eu cair na água o tempo inteiro. Era o tempo inteiro eu morrendo por causa desse bicho, cara. Nossa, esse lugar não fui, não. Cara, eu sei que é ali pelo Caminho dos Pecadores, É, cara. o que tem essa água. Ah, eu acho que eu sei. É um. Eu não lembro o nome, mas é tipo. Equivalente, assim, ao esgoto do primeiro Hollow Knight, não é? Sim, sim, sim. Tipo assim, o lugar todo, o chão cai, assim, depois que você pisa. É muito difícil em relação à exploração mesmo já é difícil. Tem muito inimigo difícil, tem um monte de mosquito que explode. Vocês foram num lugar que tem um mosquito que explode? Cara, será que eu fui Eu num acho lugar que que você vocês foi não num lugar que eu foram? não fui. Eu fui nesse lugar que eu mencionei, de esgoto, Cara, então esse- mas eu não peguei o mapa. Então eu não sei nem o nome, mas eu sei que tem. Então esse lugar é muito desgraçado, cara. E a única coisa que eu consegui lá talvez seja um spoiler até pra vocês, então acho que é melhor nem comentar. Ah, pode falar. Só que assim, cara, nesse lugar, então fica aí um possível spoiler até de um evento bem importante, eu não sei se, talvez opcional, mas importante mesmo assim, mas eu fui sequestrado e preso novamente. Olha. Isso já aconteceu com vocês? Não. Não. Cara, então, nesse lugar tem um inimigo que ele é igual os inimigos que aparecem lá no começo do jogo, né, na cutscene. Que se você der mole pra ele, ele te dá uma gaiolada, te prende e você acorda numa dungeon sem a sua roupinha lá de Hornet, né? Então você não consegue pular mais, quer dizer, você não consegue dar aquele planar, né? Aquele glide, Isso, né? você não tá com sua agulha, você tem que atacar no chute e até você conseguir achar teu equipamento de volta, cara. Então é um lugar desgraçado que a única coisa que me serviu foi pra eu ser preso. E tipo assim, é um rolo gigantesco pra você pegar seu equipamento e tipo assim, tu não pega nada assim de importante nessa prisão, tu só é preso e, pelo menos eu não consegui pegar, né? Tu só é preso e se vira, sabe? Mas caraca, eu não sabia que era um lugar tão secreto de chegar assim. É que eu acho que. Toda essa parte do caminho do pecador, eu acho que ela é opcional. Inclusive, esse caminho do pecador é uma das formas de você pular a luta lá contra a juíza, né? Que a gente comentou mais cedo. Cara, talvez eu por ali? vou passar por lá de novo então, porque é mais legal passar por esse lugar desgraçado do que lutar contra essa boss aí, mano. Que, pelo amor Que de por Deus. ali, eu acho que você deve ter ido pra direita. Se você for pra esquerda, você entra num lugar chamado The Mist, né? A bruma. Ah, sim! Eu cheguei nesse lugar, que é um lugar meio tipo Lost Woods, assim, né? Tipo, dependendo de onde você sai, você volta pro mesmo lugar, só que ele tá meio com um layout diferente. Eu fiquei acho que umas meia hora tentando achar a saída disso daí. Eu não consegui, eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que voltar aqui depois. E eu só deixei pra lá, sabe? Então, é isso aí. Eu acho que vai ser um mega spoiler. Então, depois você coloca um pi aí, Eric. Mas. Cuidado! Nos próximos 2 minutos haverão spoilers sobre como pular a última juíza. Sabe aquele violino que você toca ali na agulha? Aham. Nesse mapa, né, nessa Mist, tem uns vagalumezinhos brancos. Aí se você toca, Sim. se você toca o violino perto deles, eles te mostram o lugar certo, o caminho que você tem que seguir. Caraca, que legal. Nunca que eu ia sabia saber que a isso. resposta tava no vagalume. Tipo, eu via ele, eu sabia que ele tava meio estranho. Só que eu não pensei em tocar o violino pra ele. Cara, que bacana. Só que quanto mais fundo você vai na Mist, mais difícil vai ficando o caminho, porque quase não tem chão e aparecem uns fantasmas que são uma desgraça. Nossa, esse fantasma é meio chatinho mesmo. Assim, a melhor forma de matar ele é fazendo pouco nele, mas ainda assim, puta que pariu, quando ele te pega, é muito chato, cara. Que ele dá ali um abraço e suga toda a sua seda e sua vida também. É um caminho bem difícil. Eu tô penando pra passar nele, mas aparentemente, passando por ele, você chega nos fundos da cidadela. Aí você esquipa a luta contra a juíza. Cara, talvez eu faça isso. Eu vou tentar um pouquinho mais com a juíza, mas, cara, assim, eu acho que eu tô mais de 4, 5 horas lutando contra ela. Tipo assim, não seguidas, né? Mas são vários dias já que eu tô tentando passar dela. E
eu seriamente considerei dropar o jogo porque eu não tô conseguindo avançar mais. Porque deixou de ser uma luta legal. Era uma luta muito legal, tava gostando muito, já que a gente tá mencionando a juíza, né? Eu tava gostando demais dessa luta, só que, tipo assim, chegou num nível que eu já perdi tanto, mais tanto, que ficou chato só, tipo, é chato chegar até ela, porque é um caminho relativamente longo, apesar de, tipo assim, se tu fazer tudo certinho, em menos de 1 minuto tu chega, só que é chato, cara, que, porra, puta chefe difícil do caralho, não, me estressou, mano. Aliás, isso é uma boa pergunta aí pra mesa. Desse ato 1 do jogo, qual o chefe mais arrombado que vocês chegaram? Ah, aquele pássaro lá do Pântano Cinzento, com certeza. Bicho Pássaro? desgraçado, maluco. Aquela mariposa? O Morwing lá, o... Nossa, essa é a minha boss favorita. Eu gostei Nossa, muito como de eu lutar odeio contra esse ela. bicho, velho. Ah, eu acho ela muito injusta. Eu achei ela difícil pra porra. Eu também achei um pouco injusta no começo. E aí, só que eu consegui entender mais ou menos o padrão dela. Eu apanhei bastante pra ela também. Só que foi, tipo assim, um apanhar que eu, tipo assim, tava... Ok, a luta ainda tá legal. E aí, cara, eu só consegui vencer ela, de fato, quando eu parei de respeitar ela. Que é uma coisa que eu não tenho um padrão nisso no chefe do Silksong no geral. Que se você fica tentando, tipo assim, a tua ataque para e olha assim... você vai perder. Agora, se você chegar no boss e bater nele, não importa se ele tá te batendo ou não, você vai matar ele antes dele conseguir fazer uma coisa. E foi assim que eu matei ela. Tipo, eu batia, esquivava, apanhava uma ou outra vez, continuava batendo e do nada matei. Mas eu gostei muito da luta contra ela, cara. Isso só funcionou comigo de mate ele antes dele matar você, quando eu consegui fazer aquela poção que aumenta a velocidade de ataque. Não sei como você é que é chegou isso a ter aí. acesso a ela. Deixa eu ver o nome. Não. Ah, sim, essa eu peguei. É quando você pega as pulguinhas perdidas, né? Isso, Cara, que eu é acho que o eu coletável peguei. daqui. Eu acho que eu peguei quase todas já, pelo menos as que apareceram ali, né? Que eu lembro que tinha um lugar que dava pra ver a quantidade faltando, né? E eu acho que eu peguei tudo já que tinha, só que eu não voltei nos caras lá ainda. É a cerveja de pulga. Cerveja É quando de você pulga. vai fazer a primeira viagem com as pulgas lá. Porque nesse jogo, além de coletar... Igual que no Hollow Knight você coletava os verminhos, né? Aqui você coleta pulgas, mas a cada limiar de pulgas, você fala com o chefe do acampamento, eles mudam o acampamento de lugar e levam você junto. E aí nesse primeiro limiar você ganha essa poção, essa cerveja de pulga. Cara, é isso mesmo. Eu precisava de 5 pulgas pra levar pra eles de volta. Eu peguei 5 já, tá aqui até a missão concluída já, né? Só que eu não voltei pra pegar, eu esqueci desses caras aí. Mas, pô, bacana. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta, né? Você usa no slot de ferramenta. Ela me ajudou muito, porque a maioria dos bosses, eles têm aquele período que eles ficam caídos no chão antes de trocar de fase, né? Sim, fica um Aí stun, quando eles- né? Quando caía, irmão, e como eu uso o aspecto do caçador, até esqueci o nome já, o lerdo lá. Ceifador. Eu usava essa... Do ceifador. Isso, do ceifador, obrigado. Eu usava essa poção aí, torava eles na porrada e, cara, ia muito rápido depois que eu peguei essa Cara, manha. talvez isso vai fazer eu conseguir matar a juíza, cara. Porque eu sempre chego muito... Eu sinto que tá muito perto, né? Porque eu cheguei meio que até uma terceira fase dela, eu diria assim. Só que, cara, eu sempre morro muito nada a ver, levando 2 hits seguidos sem querer. Cara, nossa, tá chato já. Mas, pô, atacando mais rápido, talvez eu consiga matar, cara. É porque, assim, a maioria dos bosses, você tem uma janela muito pequena pra esquivar. Uhum. E você tem que usar aquele dash, velho. Tipo, no Sim. primeiro Hollow Knight, você conseguia ele relativamente tarde no jogo. E eu acho que os bosses não eram desenhados com aquele dash em mente, mesmo os que vinham depois que você conseguia essa habilidade. Aqui no Silksong você consegue o dash relativamente cedo, e eu tenho a sensação que todos os boss que vêm depois vêm com esse dash em mente. Porque você tem uma janela muito pequena de espaço pra sair dos ataques deles, velho. A juíza, tipo, ameaça te bater, já tá te batendo. Vou te bater. Sim. É assim. É, bem assim mesmo. A própria viúva, né, a um boss anterior, ela tem um ataque que enche o chão de espinhos, você precisa mesmo usar aquele poder de se agarrar na parede, né? Sim. Ou de planar, Sim. enquanto os espinhos Uhum. ficam lá. Eu usava o planar. Uhum. Planar e dar polgo quando eu tô chegando perto. Inclusive a viúva foi um desses bosses que eu bati antes de perguntar, porque aquela segunda fase dela é impossível.
Sim, cara, o pior é que a viúva é um boss que eu matei muito. Tipo, eu acho que eu morri uma vez pra ela só. E eu queria ter, tipo, lutado mais pra ter uma memória maior dela, que eu nem lembro direito como é que ela é. Eu sei que ela, tipo, ela tem esses ataques de espinho. Eu sei que ela fica puxando coisas pra lá e pra cá. Só que eu matei ela muito rápido. E eu, tipo assim, tem boss que a gente mata rápido demais, que a gente até se sente mal. Fica, caraca, cara. Eu queria ter visto um pouco mais desse boss, sabe? E, tipo, não deu. É doido isso. Eu tive esse sentimento com um boss um pouco mais pra frente que eu venci de primeira. Assim, depois que passou da juíza e eu consegui entender o padrão do jogo relacionado a boss, porque eles têm poucos ataques, não é um padrão muito difícil de ler, mas quando você toma o primeiro golpe deles, por exemplo, o trabalho de som desse jogo é tão escroto que você toma o primeiro golpe, você fica desesperado, porque a música some, o som fica abafado e tal, só que tipo, meu Deus, o que aconteceu? A janela de invencibilidade é menor também, então isso colabora, você se desespera. Então quando você para de se desesperar e joga a luta, apesar do combate ser mais agressivo, você joga a luta com mais calma, que a Hornet é muito mais ágil, você consegue se afastar do boss muito mais fácil, e observa o padrão dele, fica muito mais tranquilo. Então as lutas depois da juíza, tipo, sem sacanagem, eu não morri mais de 2 vezes pra boss nenhum depois da juíza. E não é nem que a juíza seja um boss muito... Pra minha campanha que eu fiz, né? Não foi um boss muito difícil pra mim. Eu morri 2 vezes pra ela e na terceira foi. Mas eu sinto que depois que eu entendi o que o jogo queria de mim, a forma que o jogo queria que eu jogasse, ficou muito mais tranquilo passar dos bosses. Eu imagino, cara. Não, a juíza tá sendo o meu nêmesis nesse jogo. Mas, cara, achei interessante o que vocês falaram, porque antes da juíza, pra mim, o boss mais escroto, assim, até o momento, tinha sido um que era tipo um moscão gigantesco. E agora eu sei também o porquê que esse boss foi tão escroto, porque eu acho que nessa época eu não tinha nem o dash ainda. Então talvez essa luta esperava que eu tivesse o dash pra escapar dele. E como eu não tinha ainda, ou eu não tinha, eu só não tava usando, provavelmente é a segunda opção. Mas como não estava sendo utilizado esse dash, eu tava morrendo muito por ele também. E de todos os até mesmo a juíza, eu sinto que são lutas relativamente justas, assim, né? Você como jogador consegue entender onde você errou. Cara, nesse tinha muitos lugares que eu senti que não tinha o que fazer, eu ia levar o hit e acabou, sabe? Ah, acho que sei qual que você quer dizer. E foi um chefe que eu fiquei extremamente puto, que é um moscão que ele chama uns bichinhos menores pra ajudar ele também, Isso. Não é? Ele fica dando cabeçada em tudo e do nada cai uns bichinhos menor. Aí é no ninho das formigas, né? Isso aí. Nossa, como eu fiquei puto, porque eu fiquei literalmente 6 horas pra matar esse filho da puta, que eu acho que eu também fui, eu não tinha dash, não tinha nada, e a recompensa é uma merda. Sim. Que é aquele brasão lá da besta, né? Nossa, cara, é isso mesmo. Nossa, e eu odiei esse brasão de uma forma que... eu ganhei esse brasão e eu fiquei desesperado tentando achar um banco pra trocar, porque eu fiquei desesperado. Primeiro, eu fiquei puto, que eu ganhei isso e o meu moveset. Eu tava acostumado já com aquele outro que é o seu inicial. Eu falei, não, quero trocar. E, cara, eu não achava banco de jeito nenhum. E foi estressante, cara. Meu Deus, foi estressante isso aí. O pior que pra sair daquele lugar é um desafio de plataforma, né? Você precisa ficar dando pogo, né, numas frutas. E com como o seu moveset muda, você tem que refazer todos os seus cálculos pra poder sair com segurança. Sim, porque esse moveset nem ataca pra baixo, né? Tu ataca pra baixo, ele dá um porradão pra frente. Não dá pra entender isso aí, cara. Não, cara, se você ouvinte gosta disso daí, deixe com a gente o porquê que você gosta, porque eu não consigo entender, cara. O da besta eu troquei na hora também. Não me acostumei com aquilo ali, especialmente o ataque pra baixo. Muito ruim. Mas eu gostei da ideia do modo Berserk lá que ele ativa. Se algum outro estilo tivesse isso, seria magnífico. Eu não curti tanto, porque a janela que você teria pra tirar o máximo de proveito daquilo é quando o boss tá parado, né? Os boss nesse jogo não param nem pra respirar essas porcaria. Sim, mas já que a gente mencionou os movesets, qual que é o favorito de vocês? Todos também são o do ceifador? Porque eu e o Paquito já deu pra ver que a gente gosta muito desse, né? E tu, Paulo, tu gosta de algum outro também ou tu também tá usando o do ceifador? Não, ceifador na cabeça. Eu já desbloqueei todos os slots dele.
Tem essa também, né? Quando você abre um brasão, ele tem vários slots, né, de equipáveis, mas esses slots estão trancados, né? Você precisa de um item consumível pra desbloquear e poder usar tudo. Acho que é medalhão do herói ou memória do herói, alguma coisa assim. Isso, um esquema assim. Mas, cara, os outros brasões... eu não sei dizer. É porque assim, eu achei o moveset, e eu, pelo visto, não fui o único, né? Mas eu acho o moveset da Hornet básico tão bosta, tão merda. E aquele pogo na diagonal tava tão ruim que a própria Team Cherry, nesse patch que teve aí pra, entre muitas aspas, facilitar o jogo, eles aumentaram o hitbox daquelas plantinhas no começo, que você tem que fazer o pogo pra avançar, bem no comecinho do jogo. Eles aumentaram o hitbox daquilo, de tão obtuso que tava passar por ali. Quando eu comecei a jogar lá e fui fazer aquelas primeiras sessões de plataforma, sem saber, obviamente, nada, né? Não sabia que tinham outros aspectos, outros estilos de combate. Eu já pensei, meu Deus do céu, isso aqui vai me tirar do jogo. Se eu tiver que ficar fazendo isso, tô ferrado. Daí, graças a Deus que eu topei com esse brasão aí, velho. Não é. E o jogo tem muitas dessas sessões, né? Que você precisa ficar quicando em fruta, em bola, em... Opa, quicando em bola ficou estranho. Eita! Mas vocês entenderam. Ô, louco. Assim, até perguntar pra vocês. Eu tive essa sensação quando eu joguei o Silksong, que a Team Cherry pensou nesse jogo pros cracudos de Hollow Knight, né? Ela não pensou no jogador que vai jogar isso aqui sem ter jogado Hollow Knight primeiro. Foi isso que eu quis dizer. Não, com E certeza. você já tem uns desafios de plataforma, tipo esses do começo mesmo, de você fazer o pogo nas plantas, que você demorava bastante tempo pra ter no primeiro jogo. O que vocês tiveram essa sensação também? Sim, cara, com certeza. Não só nisso, tem muita coisa que até ele já espera que tu tenha a malícia do Hollow Knight, cara. Que tem muito lugar, assim, logo no começo, principalmente quando você não tem um wall jump ainda, que você só consegue acessar usando a malícia de quê? Fazer um inimigo chegar até ali, você dar um pouco em cima dele, né? Você pular, bater nele pra te dar um impulso e chegar longe. Então, cara, coisa que no Hollow Knight eu só fui começar a fazer depois de muito tempo. Outra coisa que eu demorei muito pra aprender no Hollow Knight também é que os spin que tu ia cair, tu conseguiria quicar neles, né? Ao invés de cair, tipo, também bater e subir. O Silksong também já espera que tu entenda isso logo de início, tá ligado? Ele não... Eu acho que ele não parte do pressuposto que você não pode ter essas malícias já, não. Ele já te joga e se vira, sabe? Eu sinto muito isso no jogo, em todos os aspectos, né? Como a gente mencionou, combate, na exploração também tem bastante, nos chefes também, tudo basicamente é como se o Hollow Knight fosse um tutorial pro Silksong, sabe? Sim. Acho que até vem meio dessa ideia dele ter sido uma DLC antes, né? Eu considero o Silksong um Hollow Knight 1,5. Ele nem é um 2. Até porque... Embora a história não tenha nada a ver com o Hollow Knight original, tem muitos desses elementos mesmo, né? Até a questão de paredes quebráveis, né? O Hollow Knight tinha bastante disso e o Silksong meio que espera que você já saiba que existem coisas escondidas no cenário, né? Nossa, e eu procuro. Nossa, e como eu procuro. E acho. Porque tem muito mesmo, cara. Mas eu procuro pelo mapa inteiro. Ele dobrou a aposta nisso aí. Aham. Tanto que esse lugar aí que eu falei que vocês não chegaram ainda, eu achei, tipo, tá atrás de uma parede escondida, eu lembrei agora, que fica atrás de um lugar que, tipo, tu pode só ignorar, sabe? Porque tu entra num buraquinho ali e depois você acha uma parede escondida pra tu chegar nesse lugar desgraçado aí que eu falei. Nossa. Não, mas ainda no aspecto da exploração, eu senti que ela tá muito mais verticalizada em relação ao primeiro jogo. Mas eu não lembro muito do primeiro jogo, então vocês conseguem me confirmar ou me desmentir nisso aí? Cara, eu tive essa sensação. Eu acho que não, na verdade, cara, porque as áreas do jogo estão muito mais largas também. E no Hollow Knight eu lembro que eu até achava ele vertical até demais, sabe? Talvez com o Silksong eu só não... Tipo, já me acostumei com esse estilo da Team Cherry de fazer jogo. Mas eu lembro que no Hollow Knight chegava a me incomodar, tipo, o quão vertical os mapas eram, né? E eu acho que por conta da corrida também no Silksong, eu achei o mapa bem mais horizontal, na verdade. Eu não sei se talvez eu só esteja
equivocado também, né? Mas eu tive essa sensação. O mapa ele é mais horizontal. Eu diria que no Hollow Knight original ele é um pouco mais estreito, né? São corredores estreitos, né? Tem muitas áreas verticais, mas elas são estreitinhas também. Tem muito corredorzinho, né? Aqui no Silksong não, você tem áreas muito mais abertas. Eu acho Sim, que dá essa verdade. sensação. Por isso que dá essa sensação de que é maior, né? Sim, é verdade, cara. No Hollow Knight tu sempre tem a sensação de que tu de fato tá dentro de um buraco mesmo. No Silksong parece que tu tá mais na superfície, apesar de tudo ser meio... Eu não sei se é um buraco, na verdade, agora pra eu pensar. Parece que é na superfície mesmo, na Silksong, as coisas ali se passando. Eu não tenho ideia. Eu também. Eu julgo que no começo você tá num subterrâneo, mas depois você vai subindo. Uhum. E até meio que conversa com a lore do jogo, né? Acho que a gente pode falar aqui um pouquinho por cima que Farlum, né, o Fiar Longo, ele é uma zona religiosa, né? Então os insetos que estão lá, eles estão fazendo uma peregrinação, né? Eles querem subir a cidadela para encontrar Deus e realizar os seus milagres, né? Alguma coisa nesse sentido. É legal que nesse jogo, apesar de ele ainda ser melancólico igual ao primeiro, ele tem essa melancolia, mas com um tom mais esperançoso por causa desse fator religioso na rotina desses insetos, né? Porque no primeiro Hollow Knight você estava lidando com uma infecção, enfim, assuntos lá da história, e você não via uma forma de se livrar daquilo, vamos colocar assim. Todo mundo ali tinha aceitado que ia dar ruim, vai dar ruim e é isso aí. E esses insetos aqui do Silksong veem essa peregrinação como uma forma de salvação, né? É algo que dá esperança pra eles no meio dessa melancolia toda. Sim, sim. Tanto que a vibe do Silksong não diria nem que é melancólica, né? Mas conforme você explora, você vê que são lugares antigos, né? São lugares muito decrépitos. Que aconteceu alguma coisa ali que você não sabe bem o que aconteceu. Mas as pessoas estão ali firmes e fortes fazendo essa peregrinação, né? Isso até se reflete na moeda do jogo, né? Que são as continhas de oração, né? Os rosários. Aham, sim. É tipo um terço católico, né? Aquelas bolinhas. Aham, é verdade. A sensação que eu tenho, assim, em relação à história, isso vem de alguém que não entendeu nada da história até agora, né? Mas é que no Hollow Knight 1, parecia que era uma força da natureza que tava fazendo tudo aquilo acontecer, né? Nossa, uma infecção, não sei o quê. E nesse daí, a sensação que eu tenho até agora é que tem muito alguém por trás de toda a merda que tá acontecendo, sabe? A sensação que eu tenho é essa, que tipo assim, nossa, tem algum filho da puta fazendo isso aí, sabe? Não é uma questão tipo assim, nossa, é a natureza. Não, é alguém que tá por trás, alguém ou algum grupo. E conforme eu fui lutando contra alguns chefes específicos, eu meio que fui tendo algumas pistas disso também, mas é aquilo, é totalmente especulação da minha parte como jogador também, porque eu não sei nada. Eu acho que até a Citadela, o jogo não te diz muita coisa ainda sobre nem o teu objetivo em si, né? Porque você meio que foi levado até esse lugar, o que te mantém nele é mais, talvez até a própria curiosidade da Hornet do que aconteceu, do que tá acontecendo ali, pra ela mesmo resolver, sabe? Porque ela não tem nenhum vínculo com aquele lugar, pelo que eu entendi. É mais algo, tipo, ela quer fazer pra entender por que levaram ela até ali, tá ligado? Então, tem essa grande diferença em relação ao primeiro Hollow Knight, que aqui a nossa protagonista fala, né? O cavaleiro não falava. E essa outra diferença também. No primeiro Hollow Knight, o cavaleiro vai até Hollow Nest por vontade própria, por assim dizer. Alguma coisa tá chamando ele, né? Tem toda a lore lá. Mas ele vai por vontade própria. Aqui a Hornet é trazida pra cá. E ela não quer fugir porque ela quer entender porque ela foi trazida pra cá. Eu queria até perguntar pra vocês isso. O que vocês acharam dessa mudança de sair de um protagonista mudo pra um protagonista que de fato interage com o que tá acontecendo, com as pessoas, com os eventos, etc? Eu gostei, né? Eu acho o Knight, assim, muito chato, né? Eu acho ele muito... É só o jogador, basicamente, né? Muito vazio, né? Muito vazio. Oco, até, que alguém diria. Exato. Então a Hornet, eu gosto dela ter essa personalidade, né? Ela dá os gritinhos dela. Eu acho legal. Eu acho que beneficia em tudo no jogo o fato dessa protagonista falar. Porque uma coisa que acontecia muito no Hollow Knight 1 comigo também
é eu ficar bem perdido na história e ter que lidar somente com especulação pra tudo. Tipo, pra tudo que sim. Eu tentar, tipo, talvez seja isso, talvez não seja. No Hollow Knight eu sentia, né? Tanto que eu fui entender mais da história vendo conteúdo de pessoas falando sobre Hollow Knight do que eu jogando em si. Tudo que eu tinha ali era mais uma ideia do que podia estar acontecendo, mas poucas certezas em si, né? Agora, com a Hornet falando, ela fala pros NPCs o porquê que ela tá ali, o porquê que ela tá... qual que é o objetivo dela, né? Que ela também quer entender, assim como você, jogador, ela também quer entender o que tá acontecendo naquele lugar. Tipo, ela não tá, tipo, igual o Knight, que você não sabe por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, não. Ela diz, não, quero entender por que essa galera me trouxe aqui, o que tá acontecendo com esse lugar, por que tá dando tanta merda assim. E só a Cidadela vai ter essa resposta, né? Porque tem essa galera fazendo uma peregrinação pra lá. E no Hollow Knight 1 eu sentia mais, tipo assim, cara, o mundo tá quebrado, eu só tô lutando, mas eu não sei por que meu protagonista continua nessa, sabe? Por que ele não só, sei lá, foge daí? Não sabia. No Silksong não, no Silksong tá claro por que ela quer continuar, sabe? Isso não tornou a jornada, pelo menos pra mim, eu tive essa sensação por um tempo. Eu achei o Silksong, pelo menos até essa parte que vocês estão, uma jornada um pouco mais guiada em relação ao Hollow Knight. Eu não tenho a sensação de que eu quebrei alguma sequência, de que eu fui pra algum lugar que eu não deveria ir. Assim, fora os casos que o jogo joga na minha cara me dando uma recompensa bosta por um boss difícil, tipo, não era aqui que você tinha que ir. Mas eu não tenho a sensação de que eu estou explorando um mundo, mas sim que eu tô até a juíza, vamos colocar aqui até onde vocês foram. Mas sim que eu tô sendo guiado a um objetivo o tempo inteiro. Vocês estão tendo essa sensação também? Sim, com certeza. Tanto é que quando você abre o mapa, ele tem um objetivo, né? Tem um marcadorzinho ali que você precisa chegar à Cidadela. Sim, cara, e eu senti, não necessariamente até a Cidadela, mas até essa parte ali da chuva, pelo menos ali, né? Que é onde a gente enfrenta aquela mariposa lá que a gente comentou. Eu senti que até ali o jogo tava linear até demais pra mim, porque eu senti que o Hollow Knight, ele já abria, apesar de também no comecinho também ser linear, eu senti que o Hollow Knight 1 ele abria muito cedo pra, tipo assim, você pode ir pela esquerda ou pela direita, você pode ir por essa área ou por essa área e chegar no mesmo lugar, né, que é lá na cidade das lágrimas, no Hollow Knight 1. Cara, até eu chegar nessa parte da chuva, eu senti que o caminho era muito, tipo, tem que ser só esse caminho e acabou. Porque eu ativamente tô tentando quebrar a sequência o tempo inteiro. E eu não conseguia, tipo, fazer nada que não fosse o caminho que parecia ser o mais óbvio, sabe? Que é, tipo, passar ali pelas formigas, depois passar pela... acho que é a área da forja, e depois subir e chegar nessa parte da chuva ali. Eu sei que tem coisas entre o caminho, mas eu sentia muito que, tipo assim, era muito difícil eu tentar fazer qualquer coisa que não seguir, tipo, esse caminho reto até chegar nessa parte da chuva. Chegou na parte da chuva, cara, pra tu ver, eu já tô, tipo, com 20 e poucas horas no jogo e eu cheguei na Cidadela agora só. Tipo, o Paquito zerou o jogo com 20 e poucas horas, sabe? Porque eu explorei demais, assim, o resto do jogo, né? Tanto que nessa parte ali do Caminho dos Pecadores, cara, abriu muito pra mim vários lugares, né? Tanto que eu tô num lugar ali meio de gelo já, que talvez o Paulo não tenha chegado se você não passou na Cidadela nem foi preso, talvez tu nem se conheça essa área, mas é uma área montanhosa de gelo que eu só cheguei quebrando a sequência passando por esse lugar, sabe? Então... É o rochedo. Até... Fica uns bagulho de gelo ali em cima que você vai congelar até a morte, não é? Sim, exatamente. Então, até a parte da chuva, eu achei sim linear demais, mas depois da parte da chuva, se você quer quebrar o jogo, quebrar a sequência, fazer o teu caminho, eu acho que você tem já um leque de opções muito maior, sabe? Eu acho que isso meio que acontece com Metroidvanias em geral, né? Realmente, ele demora demais pra te entregar todas as ferramentas de travessia, né? Que uma vez que você consegue todas essas habilidades, aí realmente o mapa vai se abrir bastante. Eu acho que é o que acontece com Metroidvanias em geral. Sim. Só que geralmente você pega esses elementos muito mais cedo. No caso de ferramentas de exploração, vou dar um spoiler mecânico apenas.
Primeiro assim, eu não sou parâmetro. O primeiro Hollow Knight eu também zerei em mais ou menos 20 horas. Então, é porque eu só rusho os bagulho mesmo. Vou fazendo, zerei, que coisa. Mas aqui no Silk Song, por exemplo, eu sei que existe a ferramenta do pulo duplo. Eu zerei sem. Não sei nem onde pega. Caramba. Então tem Eu não sabia que ferramentas tinha de... também. Eu sei que tem porque é padrão Metroidvania, padrão do gênero, né? Você sempre vai ter alguma ferramenta de agarrar na parede, pulo duplo, uns negócios assim sempre tem. Mas eu não gosto disso, inclusive, que a ferramenta... Eu zerei sem uma ferramenta de exploração. Eu não acho isso muito interessante em um Metroidvania, você deixar a ferramenta de exploração, que é a característica mais marcante do gênero, como algo opcional. Mas aí é coisa minha, né? Como eu provavelmente fiz o bad ending, então se você vai fazer o final canônico, você vai precisar dessa habilidade, então ao pé da letra ela não é opcional? Não sei. Mas eu particularmente não gosto disso. Eu acho que todas as ferramentas de exploração têm que ser apresentadas pra você antes do final do jogo. De forma obrigatória, né? Sim. Cara, eu assim, discordo um pouco de vocês na parte de que o jogo te demora muito pra te dar todas as ferramentas, né? Eu senti que eu até ganhava as ferramentas relativamente rápido, só que o que eu sentia é também que as ferramentas que você conseguia liberavam muito pouco, tipo, liberava o teu leque de opções muito pouco comparado com quanto o Hollow Knight 1 te liberava, sabe? Eu achava até que tu demorava mais pra pegar no Hollow Knight 1 tudo que tu tinha de exploração, né? Tanto que eu lembro que a mecânica lá de quebrar o chão, eu demorei muito pra pegar, e eu sabia de vários lugares que eventualmente eu acharia alguma coisa que quebraria o chão. Só que no Silk Song, eu sinto que até você pegar o pulo na parede, cara, quase tudo que tu pega ali tipo, tu libera poucos lugares, assim, tipo, você libera mapa, sim, mas ele não te libera, tipo, mais opções além do caminho óbvio, sabe? Eu acho que se tem uma crítica a fazer ao jogo, porque pra mim o jogo tá sendo bom demais até agora, é isso, tipo assim, as ferramentas que ele te dá só servem pra, tipo, como parede, ao invés de, tipo assim, agora com essa ferramenta você pode voltar lá em tal lugar que você vai ter uma opção muito maior agora, tipo, vai ter mais lugares pra... Não, eu sinto que, você pega a ferramenta e você vai pro lugar que você já teria que ir independente, sabe? Eu sinto que é mais isso mesmo do que ele te demorar, sabe? Sim, sim. O que você vai pegando, na verdade, ele vai te guiando pra próxima ferramenta. E esse escalar na parede é meio que Sim. a última ferramenta que você pega, antes do pulo duplo aí, que pelo visto é opcional. Aí que com isso você abre bastante do caminho. Depois que tu pega escalar na parede, aí sim o jogo começa. Pra mim, o jogo começou de fato, clicou mesmo só depois que eu peguei o pulo na parede. Até isso ali tava tipo assim, ok, daqui a pouco o jogo vai começar, E de fato, só começou quando eu peguei isso aí. Eu acho que atrapalhou um pouco eles quererem dar uma estrutura narrativa um pouco mais clara pra esse Metroidvania. Porque vocês estão no ato 1, né? Então o jogo é dividido em atos. Então não sei se o fato do primeiro Hollow Knight ele ser abertão, assim, meio que não ter essa estrutura de atos, eu não tô conseguindo... Não sei se eu tô conseguindo me expressar, mas eu acho que foi um detrimento do jogo eles dividirem o jogo em atos. Você tá no ato 1, a tua cabeça tá o tempo inteiro matutando assim, eu tô pegando essas habilidades aqui. Mas eu ainda tô no ato 1. Isso aqui é um Metroidvania, então tem mais ferramenta. Você vai chegar no ato 2, tipo, cara, eu ainda tô no ato 2. Então, por mais que, por exemplo, você tá enfrentando um boss épico, meu Deus, que boy, não sei o quê. Mas a tua cabeça tá o tempo inteiro te lembrando, cara, ainda é o ato 1. Então esse boss aqui não representa muita coisa, sabe? Não sei se eu consegui me expressar, mas enquanto eu jogava, eu fiquei com esse pensamento o tempo inteiro. A sensação é de que tem muita coisa pela frente ainda por ser dividido em atos, né? Tipo, eu também sinto isso, porque... Na verdade, eu sentia até você falar que tu recém chegou no ato 2 e, tipo, no outro dia tu falou que tinha zerado, tá ligado? Aí eu até, tipo, dei uma segurada com quão rápido eu tava jogando esse jogo. Mas a sensação que eu tinha é que, caraca, se... Até agora, tudo que eu fiz, eu não fiz nem a primeira missão que completa o primeiro ato, é que vai ter coisa pra caraca pela frente ainda, né? E eu só sei que não, e na verdade eu só, tipo, acho que eu não tenho essa certeza, porque eu sei que você zerou bem rápido logo após, tipo, chegar no ato
no passar do ato 1, sabe? E pelo visto o jogo tem 2 atos só, tu confirma isso? Não confirmo nem nego. Ok. Até porque se for que nem o Hollow Knight, né, deve ter vários finais escondidos e... Uhum. Não é nem igual ao Hollow Knight, isso é meio que um padrão do gênero, né? Desde o Symphony of the Night, que inaugurou esse gênero, vamos colocar assim, você tem vários finais e normalmente o melhor final é extremamente obtuso e convoluto de conseguir. Sim, sim. Então eu imagino que o Silk Song seja a mesma coisa. Eu fiz um final lá, mas outra coisa já tá na minha cabeça, tipo, tem outros finais. Não consigo confirmar se tem, porque eu não fui na internet procurar, não sei nada, assim. Eu larguei o jogo, que eu quero jogar outras coisas, mas quero deixar isso em aberto pra se um dia eu resolver voltar pra ele. Por isso que eu nem confirmei e nem desconfirmei, porque eu realmente não sei. O jogo pode ter 5 atos aí e eu não sei. E conhecendo a Team Cherry, com certeza eles vão liberar conteúdo extra aí no futuro. Sim, Mais quests, mais atos. tem essa também. Então é um jogo que não acabou ainda, tá longe disso. Vão liberar uma DLC que você luta contra a juíza e essa mariposa ali que o Paquito gostou de lutar contra ao mesmo tempo. Nossa E vai ser o final Senhora. canônico. Não, pelo amor de Que, Deus. que pra vencer tu vai ter que pegar uma rosa branca na puta que pariu, que se você levar dano você vai morrer, e deixar com um NPC mega nada a ver pra você fazer o final verdadeiro de Silk Song. Tá aí, informação privilegiada aí, gente. Acho que alguém tá traumatizado com o God Slayer do Hollow Knight. Não, mas assim, é sempre importante lembrar, né? Se for seguir o padrão da Team Cherry, realmente tem isso. A gente jogou o jogo base até aqui. No caso dos meus colegas, eles jogaram uma fração do jogo base, eles não jogaram tudo. Mas muito provavelmente vai ter DLCs, vai ter conteúdos a mais. Se vai ser conteúdo que vai expandir a história ou não, a gente não tem como saber, obviamente. Mas vai ter conteúdo a mais. E esse comentário do Eric me fez lembrar a coisa que mais me fez raiva no combate desse jogo, que foram os Gauntlets. O que vocês acharam deles? Porque pra mim tinha demais nesse jogo. Quando vinha um monte de inimigozinho pra tu matar, Sim. eu achei de boa até, porque geralmente inimigozinho fraco, se tu enche de armadilha, eles morrem rápido, né? Então, até agora, pelo menos, não foi um problema pra mim. Mas se continuar tendo, e se minhas armadilhas já não forem tão eficazes contra eles, aí talvez eu comece a penar também. Porque é foda por causa do ponto que eu falei lá atrás. Tem inimigo voador demais nesse jogo e a Hornet não tá equipada pra isso. Hornet não voa. Eu acho que, tipo assim, os inimigos voadores não são tão um problema pra mim por conta da ferramenta que eu uso, que é aquela ferramenta que tu coloca uma armadilhazinha no céu e se alguém encosta, tipo, espalha um monte de espinho. Não sei se vocês chegaram a pegar isso, eu não lembro se ele é... Eu acho que tu compra com a ferreira isso, se eu não me engano. Mas isso me ajuda muito, cara, que eu só planto a armadilha ali, sabendo que o inimigo vai passar ali por aquela área, ela explode, tipo, dá um montão de dano, e eu coloco tipo, umas 3 dessa e acabou, tá ligado? Inimigozinho fraquinho assim, morre facinho pra isso aí. Beleza, vou guardar essa informação pra quando a gente for falar do jogo de novo. Essas Gauntlets são meio que uma aula mesmo, né? Pra ver se testar suas habilidades. Eu acho legal o jeito que ela faz, que ela primeiro manda um inimigo de um tipo, depois manda o outro, e na última rodada manda todos, né? Eu acho legal o jeito que ele apresenta isso, mas realmente tem um pouco demais. É meio que dá uma barrigada no jogo que não precisa, né? Sei lá, eu acho muito mais divertido você enfrentar um chefão, vai testar ali não só sua habilidade, mas sua capacidade de analisar padrão, do que mandar um monte de bicho peba ao mesmo tempo que vira um caos do caramba. E teve alguns que assim, eu passei e nem sei se foi habilidade minha ou sorte. Tão Sim, pior chato que nisso, foi. nisso eu concordo. É muito mais divertido lutar contra boss do que contra bicho assim, isso concordo 100%. Nessas Gauntlets você não ganha nada, né? Nem rosário, nem dinheiro, nem nada. Nossa, nem Só estresse. estresse. Tem. Só ganha cortisol. Mas esse jogo ele é até um pouco mais otimista do que o primeiro Hollow Knight, né? Os NPCs são um pouco mais otimistas. E tem até essa mudança também, né? No primeiro Hollow Knight, você só tinha a primeira cidade lá em Hollow Nest, né?
Aqui você já tem mais de uma, porque a viúva que a gente mencionou é a missão de história pra você liberar uma cidade que ela tinha prendido em seda lá. Então, Isso, a cidade dos sinos, né? isso. E quando eu cheguei nessa cidade aí, que eu achei que essa era a cidadela, eu falei, caraca, eu cheguei aqui sem saber, não sei o que, porque ele também toca uma animaçãozinha ali, né? E eu fiquei um tempão achando que eu já tinha chegado na cidadela, tipo assim, não, já cheguei, né, tudo mais. E continuei explorando o jogo como se já tivesse passado da missão. E só depois eu fui entender, eu falei, não, peraí, é outro lugar isso aqui. Tipo, demorou muito pra eu entender isso, tá ligado? É, como toca cutscene, confunde mesmo, né? Pois Em é. lugar nenhum tem cutscene, e você vai chegar naquele lugar, tem lá a animaçãozinha. Ah, inclusive as animações são excelentes, né? Um desenho simples, mas é bem bacana. Elas são bem espaçadas, né? Ela não enche o saco. Eu acho que eles colocaram essas animações nos momentos que tinha que colocar mesmo. Mas e Isso, as bem side pra quests ilustrar mesmo, do né? jogo? Tem algumas que vocês gostaram mais, assim? Ou nenhuma marcou? Cara, até agora todas as sidequests que eu tô fazendo, elas são de tipo matar bicho e pegar loot dele. Então, meio que elas, tipo, eu tô fazendo elas naturalmente, mas eu não tô fazendo nenhuma, tipo, caçando fazer uma sidequest, sabe? Só tem uma sidequest assim que me marcou, mas foi mais por talvez um choque, uma surpresa. Mas aí eu vou deixar vocês falar primeiro, depois eu volto nisso aí, caso vocês mencionem também. É, eu tô meio que fazendo também essas side quests por acidente. Mas a que eu gostei bastante foi essa dos corvos que eu comentei mais cedo. É o cara que monta o espantalho. É, achei legal porque ela tem uma transformação no mundo, né? Você vê o espantalho lá criado e também vê que os monstros param de surgir naquela área. E é uma recompensa legal também que você ganha uma melhoria para aquelas ferramentas suas. Por incrível que pareça, as quests que eu tô mais gostando de fazer foram as de doação. Você melhorar a cidade, reconstruir, né? Porque as cidades foram destruídas, você tá reconstruindo. Aí você vê as construções mudando e tal. E tem uma em específico que você ganha até uma casinha pra você. Caraca, que legal. Você não chegou a fazer essa, então, né? Não vou dizer Não, onde, não. não vou dizer quanto tempo, vou dizer nada, mas tem uma questzinha que essa foi a que eu mais gostei por causa do resultado final, né? E você ganha uma casinha pra você. Cara, então, a legal. sidequest que mais me marcou, é meio spoilerzinho, então eu não vou dizer mais ou menos como fazê-la, mas, basicamente, depois que você faz a sidequest, do nada, naquela primeira cidadezinha, vai vir um inimigo que você já enfrentou e destrói tudo, mata tudo pela frente, e tu fica ali lutando contra ele até você derrotar ele. E quando você derrota ele, tá tudo quebrado. E aí depois aparece aquele construtorzinho lá, né? Fala, não, vou consertar toda essa bagunça aí, não sei o quê. E aí depois de um tempo só que o banco tá consertado, os lugares estão ali de novo. Mas essa foi a sidequest que mais me marcou, porque eu não esperava que ia acontecer isso, sabe? E ó, te falar, e eu tive uma reação com essa parte por culpa do Skyrim. Deixa eu explicar o contexto. Esse bicho que ataca a cidade tem uma sidequest, não sei se é anterior ou posterior, enfim, eu fiz antes. Tem uma sidequest de você caçar esse bicho. Sim. Pera aí, deixa eu dar um contexto pra audiência. Como que funciona a maioria das sidequests nesse jogo, audiência? Tem um mural de desejos que esses insetos, vamos lembrar que eles são movidos a fé/religião, né? Então eles têm meio que um mural de desejos ali. E a Hornet está realizando esses desejos. Então 90% das sidequests você vai pegar dessa forma. E aí tem uma sidequest de você ir caçar um bicho específico, matar ele e trazer a prova da caça e colocar ali no mural. Eu fiz essa quest. E o bicho que o Eric mencionou que ataca a cidade é esse dito bicho que você caça, que eu cacei antes. Então eu achei que era bug do jogo que tava acontecendo ali. Tipo, por que esse bicho tá aqui? Porque eu tinha jogado Skyrim antes. Você já tinha matado ele. Eu já tinha matado ele. E aí eu joguei Skyrim antes e em Skyrim acontecia. Tô andando pelo mapa, tô perto da cidade, um dragão resolve me atacar do nada, eu entro na cidade e o dragão tá lá tacando zaralho na cidade. E aí eu associei, pensei que era bug. Mas tem eventos subsequentes a isso que me comprovaram que não era um bug, aquilo tava programado pra acontecer mesmo. E tem um negócio
depois disso aí ainda, né? Eu não vou spoiler, porque, apesar de ser side quest, é uma cena bonitinha. Mas tem uma cena depois disso aí envolvendo o peregrinozinho que fica ali perto do banco, né? No começo do jogo. Sim, sim. É bem legal mesmo Bem essa legal side quest. mesmo. Bom, senhores, a gente falou das nossas experiências aqui. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta para os meus dois colegas aqui que ainda não zeraram o jogo. O que vocês estão esperando após esse boss que vocês estão travados aí? Quais são as expectativas de vocês daqui pra frente ou especulações daqui pra frente? Cara, a minha especulação, assim, é que o jogo vai te contextualizar um pouco mais. Tipo assim, até agora, tipo, o objetivo é chegar na cidade, né? Eu sinto que ao chegar lá, provavelmente vai ter um NPC ou um totem ou algo que vai te direcionar pra outro lugar, ou outros lugares, né? Tipo, mais ou menos como o Hollow Knight foi, pra você seguir a quest, mas já sabendo o porquê que você tá fazendo isso, ao invés de só, tipo, ir fazer, sabe? Eu sinto que mais ou menos isso que a história vai seguir, essa é a expectativa que eu tenho, né? Mas que, mais pela experiência que eu, você quer dizer, pela informação que eu tive, de que depois de chegar aí, tu não muito depois você já zerou, que tipo assim, que o jogo já deve estar nos 70% pra mim. Então eu imagino que saindo daí eu vou ter que, tipo assim, matar 3, 4 boss no máximo e já zero o jogo, tá ligado? Entendi. E tu, Paulo? Comigo mais ou menos isso também. Imagino que a Cidadela já seja ali um dos pontos finais, né? Deve ter mais mapas pra frente ou pra trás ali, opcionais, mas eu espero mesmo entender mais a história, né? Ver como é que tudo isso se desenrola e ver se vai ter espaço aí pra continuações, né? Entendi. Cara, eu acho que uma continuação não vai acontecer, mas vamos ver, né? Cenas dos próximos capítulos, né? Tem uma certa personagem ali que eu achei bem legal, viu? Ah, acho que eu sei qual tu tá falando. A Hornet da Hornet? A Hornet da Hornet. Sim, cara, eu tô torcendo pra lutar contra ela de novo, cara, mas ela não apareceu ainda. Da hora, da hora. Outra expectativa, assim, que eu tenho também é de entender, que até agora eu ainda não sei, eu acho que não tem, e o jogo não vai te dizer, na verdade, mas eu quero muito que, tipo assim, ter uma resposta pra isso, é que até agora eu não sei se o jogo se passa pré-Hollow Knight, pós-Hollow Knight, ou durante Hollow Knight, sabe? Tipo, eu não sei nada que ligue, não tem nada, assim, até agora, que ligue esse jogo ao primeiro jogo pra mim. E eu quero muito, tipo, achar algo que diga, ou não tem nada, ou tem tudo, ou, sei lá, me dê alguma informação sobre o primeiro jogo, por favor. Essa é a expectativa que eu tenho, sabe? Tá aqui? Eu tô aqui. Vocês vão adicionar mais alguma coisa? Não, achei que você ia falar se tinha alguma ligação ou não. Mas o que realmente eu queria entender é o que faz aquele botão que ela fala Guaraná. Acho que é o R3. Cara, até agora não entendi também. Gasta Silk só, pelo visto. Gasta Silk e ela fala Guaraná. Sim. Não dá dano, ela não voa, não pula, não faz nada. Eu nem sei Não, se eu vocês já estão ouvi zoando. gente falando... Não, tem um botão que faz isso mesmo. Eu jogo no teclado, não, o meu é o V. Eu vi gente falando sobre isso, fala que ele dá um taunt e que os inimigos vão até você, tipo, os inimigos voador e tudo mais. Mas, cara, eu tentei fazer isso, não funcionou não, cara. Eu acho que o pessoal tá viajando aí, ou eu só não consegui fazer direito. Mas sim, tem um botão que fala Guaraná, sim. Agora eu tô apertando o botão no meu controle aqui igual um louco, tentando ver qual é. Eu não descobri, não. É o analógico direito, Paquito. É o equivalente ao R3 no controle do PS. Ah, ela Você faz a clica pose ele. tipo que ela vai se curar, né? Parece. Ela Isso. fala Guaraná, aí fica voando umas teiazinhas, Ok. mas não faz nada. Aham. Quem sabe um dia a gente descobre, né? Quem um dia a sabe gente pra descobre. liberar um caminho secreto, tu tem que fazer isso em algum lugar, né? Vai saber. Bom, provavelmente eu nunca Pois vou é. descobrir, então. Não me vejo voltando. Então é isso, galera. Terminamos por aqui o nosso bate-papo, primeiras impressões sobre Silksong. E olhando aqui o tempo de gravação, eu descobri que nós três somos uns mentirosos, porque a gente falou que ia ser rápido, tem quase 2 horas.
Obrigado a você que aguentou a gente aí esse tempo todo falando do Hollow Knight. Mas assim como a Team Cherry tava amando fazer e não viu o tempo passar, a gente tava amando falar e não viu o tempo passar também. Obrigado aí pela audiência. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do jogo até aqui. Se você já terminou, só toma cuidado para não dar nenhum spoiler, né? Mas comenta aí o que você tá achando. Vamos trocar uma ideia sobre essa obra de arte. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, de avaliar a gente aqui no Spotify, essa avaliação é muito importante. Siga a gente lá no Instagram, a gente tem nossa rede lá, a Última Poção, só procurar que você acha. E dúvidas, sugestões, feedbacks, hate mail, etc. Pode mandar pro nosso e-mail lá, ultimapoção@gmail.com. E no mais, a gente se vê na próxima semana com a bancada completa. E vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. E uma excelente semana pra vocês. Valeu, pessoal. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até já e desculpa. Esse episódio foi editado por Alquimista Eric.